Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Cru, do canal Tá na Palavra. Antes de irmos para o vídeo, lembre de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é muito importante para vocês estarem recebendo as nossas notificações e vídeos novos e também para o canal, para o crescimento do mesmo, tá bom? Deus abençoe vocês e fiquem com o vídeo. Meus queridos, muitas pessoas me perguntam, e é a dúvida de muitos, eu acredito, como reconhecer esse falso profeta. Nós sabemos que no mundo, da forma que está, com a tecnologia muito avançada, redes sociais, muitos canais ao qual pregam a palavra de Deus, outros nem tanto, mas como identifico o falso profeta? Vou trazer para vocês aqui 3 testes muito rápidos e muito simples. É claro que primeiramente você tem que estar alicerçado na palavra de Deus e não acreditar em tudo que te dizem. Nós temos que estar sempre buscando, independente de quem seja, o que te falarem, que for a palavra de Deus, busque na palavra de Deus para ver se é aquilo mesmo que Deus quer falar com você. Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 20 até o 22, eu vou ler para você e entender o que Deus quer dizer. Mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha ordenado que fale, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres em teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Você dizendo, se perguntando, como vamos conhecer? Né? As perguntas que muitas pessoas fazem. Quando um profeta falar em nome do Senhor, se o assunto não se cumprir, nem acontecer, este é o assunto que o Senhor não falou. Mas o profeta falou presunçosamente, ou seja, falou do seu próprio coração. Não o temas, para você não ter medo. Muitas vezes as pessoas, qualquer homem que se diz profeta de Deus, fala uma adivinhação futura, alguma coisa, e muitas pessoas já ficam com medo desse profeta. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus e ficam acreditando em doutrinas humanistas. Doutrinas essas que não está na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus fala muito bem, não tema esse profeta. Ou seja, se ele falar e acontecer, quer dizer que ele falou da parte de Deus, sim. Mas se ele disser e não acontecer, é porque não é um profeta do Senhor. Mas existe um segundo teste para se fazer, ainda que ele fale e aconteça o que ele disser. Nós vamos lá para Deuteronômio, no capítulo 13, diz assim: se entre vós se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos e te der um sinal ou um prodígio, e acontecer o sinal ou o prodígio de que vos tiver falado, dizendo: sigamos a outros deuses que não conheces e vamos servi-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Andarei após o Senhor vosso Deus, e o temereis, e guardareis os seus mandamentos, e obedecereis a sua voz, e o servireis, e vos apegareis a ele. E esse profeta ou sonhador de sonhos será morto, porque falou para vos afastar do Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te tirar do caminho em que o Senhor teu Deus ordenou que andasse. Assim tirarás o mal do meio de ti. Muito bem, Rodrigo, mas então o profeta veio e falou a mim, a palavra se cumpriu. Então ele é um profeta de Deus? Não necessariamente. Aqui a palavra de Deus diz claramente que Deus prova. Deus, ele nos prova para saber se vamos acreditar em homens. A pessoa falou, se cumpriu, nós temos que ver o ensinamento dessa pessoa. O que ela está ensinando? Se devemos segui-la, se devemos acreditar que ela é um profeta da parte do Senhor. Porque diz a palavra que Deus usa essa pessoa
para nos testar. Porque muitas vezes nós vemos profecias e muitas vezes nos maravilhamos, porque, nossa, aquela pessoa foi usada por Deus, é a profeta de Deus, ela profetizou e se cumpriu. Mas temos que esperar o seu sermão e a sua doutrina. Deus, ele está provando a nossa fidelidade para ver se nós vamos adorar aquela pessoa a quem Deus usou. Então Deus está esperando a nossa fidelidade para ver se nós realmente amamos a sua palavra e não qualquer pessoa que sai falando eis que te digo. Amém? Cuidado com muitas pessoas que dizem eis que te digo, eis que o Senhor te fala. Tome muito cuidado. Muitas vezes podem acontecer e você falar, realmente foi um profeta de Deus mesmo que profetizou, porque o que ele profetizou cumpriu. Só que o ensinamento daquele profeta é um ensinamento todo torto, é um ensinamento que não condiz com as Escrituras. Nós devemos andar após o Senhor, andar com o Senhor. Independente do que te digam, independente do que te falem, confira se está relacionado à palavra de Deus. Confira se aquilo que a pessoa te disse está realmente baseado na palavra de Deus, porque se não tiver, esquece. Ame a palavra de Deus e não ame o que as pessoas dizem. Toda a profecia, a revelação que Deus quer para mim e para a sua vida está na palavra de Deus. Então, não caia nesses golpes, né? Como dizem, o golpe está aí, cai quem quer. E é exatamente isso que a gente tem que prestar muita atenção, porque Deus pode estar testando você para saber a sua fidelidade. Então você deve ouvir a mensagem desse profeta, pois se o que ele falou e pregou não se harmoniza com a Escritura, a palavra de Deus, o Senhor está provando você. Ele está usando um falso profeta para descobrir se você realmente ama, se você realmente o ama e ama a sua palavra. Terceiro teste. Esse teste foi feito por um rei chamado Nabucodonosor. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Daniel. Daniel, no capítulo 2. Eu vou ler para vocês o texto inteiro, para que vocês entendam qual foi o teste que ele fez com os falsos profetas. Daniel, capítulo 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos com os quais atribulou-se, e o seu espírito e o seu sono cessou. Então ele estava ali angustiado, né? Porque não conseguia dormir, não conseguia mais... O seu espírito estava angustiado porque ele queria saber o que dizia aquele sonho. Então o rei ordenou que chamassem os magos e os astrólogos, e os feiticeiros e os caldeus para revelarem ao rei os seus sonhos. Então eles vieram e se puseram perante o rei. E o rei disse-lhes: eu tive um sonho e o meu espírito atribulou-se para entender o sonho. Então falaram os caldeus ao rei em aramaico: ó rei, vive para sempre. Diz a teus servos o sonho e nós mostraremos a interpretação. O rei respondeu e disse aos caldeus: o assunto se foi de mim. Se vós não me fizerdes saber o sonho com a sua interpretação, sereis cortados em pedaços e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e recompensas e grande honra. Portanto, revelai-me o sonho e a sua interpretação. E eles responderam novamente e disseram: que o rei conte aos seus servos o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação. O rei respondeu e disse: eu sei certamente que vós procurareis ganhar tempo, porque vós vedes que o assunto se foi de mim. Todavia, se vós não me fizerdes conhecer o sonho, há somente um decreto para vós, pois vós preparastes palavras mentirosas e corruptas para falar diante de mim. Enquanto passa o tempo, portanto, contai-me o sonho,
e eu saberei que vós podeis mostrar-me a sua interpretação. Os caldeus responderam perante o rei e disseram: Não existe um homem sobre a terra que possa revelar o assunto do rei. Portanto, não há nenhum rei, senhor ou governante que tenha pedido tais coisas a qualquer mago ou astrólogo ou caldeu. E é uma coisa rara o que o rei pede, e não há nenhum outro que possa mostrá-lo perante o rei, exceto os deuses cuja morada não é com a carne. Aqui nós vemos claramente Nabucodonosor fazendo um teste com essas pessoas que se diziam astrólogos, videntes, profetas e não falavam em nome do Senhor. Então aqui o rei ele manda matar a todos. Depois na continuação ele manda matar todos porque ele ficou bravo, que os profetas não queriam revelar para ele o sonho e também o que foi que ele sonhou. Muitas vezes, irmãos, nós acabamos contando sonhos, nossos sonhos às pessoas. E aí falamos a essas pessoas que se dizem profetas ou que têm o dom de revelar sonhos. E aí Nabucodonosor faz esse teste com esse pessoal. Ah é? Vocês têm o dom realmente de revelar sonhos? Então faz o seguinte, já que vocês revelam sonho, me fala o que eu sonhei, o que foi que eu sonhei e qual é a revelação desse sonho. O que esse sonho quer dizer. E isso é um teste primordial para os profetas. Nós sabemos que depois Daniel vem até o rei, ele se apresenta ao rei e o rei pede para que ele revele o sonho. E então Daniel pede algumas horas para consultar ao Senhor dos exércitos, o Senhor que colocou em Nabucodonosor aquele sonho. E então sabemos que Daniel vem e revela em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Então esse é um teste, esse também é um teste para se fazer com um falso profeta, para saber se é realmente da parte de Deus que essa pessoa vem falando. E isso é um teste maravilhoso, porque Nabucodonosor fez um teste justo, um teste inteligente. Daniel, que era o verdadeiro profeta, ele apareceu e revelou a verdade a Nabucodonosor. Então o seu espírito ficou mais tranquilizado, porque além de revelar o sonho, ele também revelou o que ele havia sonhado. Mas não foi Daniel, nós sabemos que é o Senhor quem revelou a Daniel e ele falou ao rei. E depois nós vamos aqui no versículo 47 de Daniel 2, que diz assim: O rei respondeu a Daniel e disse: Bem verdade é que o seu Deus é um Deus de deuses e um Senhor de reis, e um revelador de segredos, visto que tu pudestes revelar esse segredo. Então, olha só o quanto foi exaltado pelo rei, o nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, fica aqui essas 3 dicas, tem muito mais, mas o importante é você estar preparado na palavra de Deus para não ser enganado por qualquer coisa que te digam, qualquer coisa que te falem, não ser levado por qualquer vento de doutrinas. Isso é muito importante. Muitas vezes, falsos profetas conduzidos ou até mesmo o seu próprio coração o conduzindo ali, falando para as pessoas, acabam destruindo a fé das pessoas, se dizendo ser profetas, falando da boca do Senhor, dizendo eis que te digo, o Senhor manda te dizer essas coisas. Sim, a gente acredita que isso é possível, o Senhor é o Deus do impossível e pode acontecer sim, mas e se acontecer, mesmo que aconteça, busque na palavra de Deus, busque na intimidade com o Senhor, se foi da parte de Deus mesmo. E mesmo assim, não adore pessoas, adore o Deus da revelação, o Deus da profecia. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Não se esquece de inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e até mais, até o próximo vídeo. Deus abençoe.